Mesa 7, Diálogos Transnacionais. Estamos começando o dia internacionalmente aqui. O primeiro trabalho é do Pedro Butcher, da UF, Pedagogia da Produção, a Cinematografia Nacional nas páginas da Cine Mundial. Em seguida vem a Isabela Regina Oliveira Goulart, da FIAM, da USP também, com o trabalho O Brasileiro Raul Julián e a Negociação da Latinidade em Ellen Tracy. E, por fim, o trabalho Não Me Digas Adeus, o filme Manifesto dos Estúdios São Miguel, com a Tirotanda Sanet da UFSCar. Vou chamar aqui Pedro. Bom, é melhor falar aqui mesmo, né, por conta da transmissão, da gravação. Bom, primeiro, enfim, agradecer muito a jornada. É um evento que eu tive o imenso prazer de participar da equipe da primeira, e então, por vários motivos, eu tenho. E também porque é um lugar onde a gente se sente muito em casa, muita vontade, ao contrário daqueles eventos imensos, que são ótimos também, mas esse aqui é um pouco mais acolhedor. Para quem fica tenso com apresentações em público, é melhor. Enfim, vou falar um pouquinho, eu já apresentei e falei um pouquinho dessa parte da pesquisa sobre a Cine Mundial no evento Modo de Ver, ano passado, e eu vou aprofundar um pouco aqui. Bom, a Cine Mundial foi uma revista editada por Chalmers Publishing Company, de J.P. Chalmers, uma companhia com sede em Nova York, responsável pela influente Moving Picture World, que durou de 1907 a 27, uma das primeiras publicações voltadas especificamente para os agentes da indústria, os chamados trades. As publicações que têm como leitor, né, o público-alvo deles, os agentes da indústria, no caso, principalmente os editores e distribuidores, distribuidores de filmes. Minha pesquisa de doutorado começou como uma investigação em torno da formação do mercado de cinema no Brasil, com foco na distribuição e circulação de filmes, e aos poucos foi caminhando um pouco mais para uma investigação em torno da construção da hegemonia do cinema americano, especificamente como esse processo se deu no Brasil, com os agenciamentos e negociações específicos. Ao longo da pesquisa, se tornou evidente que um dos elementos decisivos para a afirmação e sustentação da hegemonia do cinema americano foi o estabelecimento de uma rede de inteligência global que gerava e fazia circular uma ampla quantidade de informações entre os principais agentes do mercado nos Estados Unidos. Essa rede seria formada por 3 pilares básicos. Primeiro, as agências distribuidoras dos grandes estúdios, que a partir da segunda metade da década de 1910 optaram por uma operação em loco e abriram escritórios nas principais cidades dos países em que pretendiam atuar e conquistar o mercado, bem como a entidade que representava seus interesses em bloco, a Motion Pictures Producers and Distributors of America, MPPDA. Um segundo ponto seria o Estado promocional, como definido por Emily Rosenberg, ou seja, um sistema de apoio à indústria e ao comércio que mobilizava embaixadas e consulados dos países considerados chave para a expansão internacional do comércio americano e que funcionava pela constante troca de correspondências com as novidades políticas, econômicas, mudanças de legislação, possíveis ameaças da concorrência, complementada pela não menos importante produção sistemática de relatórios econômicos elaborados por especialistas, commercial attachés, contratados pelas embaixadas e consulados. Eu acabei de voltar de um período de uma bolsa de doutorado sanduíche na Califórnia, nos Estados Unidos, e essa parte da pesquisa, que é um pouco o coração da tese, é o tema da minha exibição na Socini. Porque especificamente vai ser um seminário de exibição e eu vou falar um pouco dos relatórios sobre os circuitos de exibidor produzidos pelo consulado, pela embaixada do Brasil, do Rio de Janeiro, no caso, para o Departamento de Estado, sob encomenda do Departamento de Estado. E por fim, em terceiro lugar, os chamados trades, né? Ou seja, as publicações especificamente voltadas para a indústria, que além de informações, também publicaram perfis de profissionais e análises da situação
situação de mercado. Segundo John Silver, autor da tese Hollywood's Dominance of the Movie Industry, How Did It Arise and How It Has Been Maintained, os trades serviam à comunidade da indústria cinematográfica e frequentemente publicavam artigos que mantinham os leitores informados sobre os desenvolvimentos do setor em todo o mundo a partir de seus correspondentes estrangeiros. Essa tese, aliás, é um trabalho espetacular, me foi recomendado pela Fernanda, que não está aqui, eu queria agradecer ela pessoalmente, mas enfim, depois ela sabe disso, como esse trabalho é realmente muito impressionante. Ele faz um apanhado muito abrangente do que explicaria a tamanha dominância do cinema americano, não só no mundo, né? Mas mais do que isso, porém, os trades desempenharam um papel fundamental no processo de consolidação, tanto interna quanto internacional do cinema americano, não só promovendo a circulação de informações, mas, sobretudo, construindo um discurso de legitimação e promoção do cinema americano. A Cine Mundial começa a circular em janeiro de 2016, tendo como público-alvo os agentes da indústria de cinema, exibidores, estudadores e produtores dos países de língua latina, especificamente, em especial os países latino-americanos, que se tornaram um foco prioritário da expansão internacional dos Estados Unidos a partir da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Como afirma o editorial da primeira edição, o objetivo da revista é impulsionar o cinema feito nos Estados Unidos. Será nosso norte levar ao convencimento do inteligente público das repúblicas latinas deste continente os méritos indiscutíveis da produção dos fabricantes americanos, a fim de ganhar nessas comunidades o prestígio, o nome, a popularidade e a aceitação a que é tão dignamente credor. A grande maioria do conteúdo da revista é publicado em espanhol e tem como objetivo cumprir um papel pedagógico, informando e ensinando os agentes do mercado algumas práticas da indústria. A revista traz reportagens e colunas fixas, como Relato de la Projeção, voltado para exibidores, com novidades tecnológicas e dicas sobre aspectos técnicos da projeção, favoritos del cine, com perfis de atores de cinema silencioso, com foto e assinatura, e resenhas e argumentos com sinopses e comentários sobre filmes. A partir de maio de 1916, a revista começa a publicar a seção Nuestros Corresponsales, com textos escritos pelos correspondentes estrangeiros. Esses correspondentes começaram a ser recrutados por meio de anúncios específicos já no primeiro número da revista, e aos poucos as colunas vão sendo incorporadas à publicação. Num primeiro momento, México e Cuba. A partir de junho de 1916, começam a ser adicionados outros países. A primeira crônica da Argentina aparece em outubro de 1916, mas a periodicidade é bem irregular, isso é uma coisa curiosa de se notar. Em dezembro de 1917, a seção de notas Gacetia anuncia que Pedro Caruso, em São Paulo, e Gastão Trojeiro, no Rio de Janeiro, atuarão como correspondentes da Cine Mundial no Brasil. Caruso, jornalista proeminente, uma das pessoas mais familiarizadas com o negócio cinematográfico no Brasil, será, entre aspas, correspondente literário e agente de assinaturas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, e para todos os outros estados do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. Gastão Trojeiro, autor dramático, membro da direção de A Rua e pessoa ativa do negócio cinematográfico, é o correspondente literário e agente de subscrição no Rio de Janeiro. Nessa mesma edição, dezembro de 1917, já aparece a primeira crônica, escrita em português com o título Crônica do Brasil. Nos meses seguintes, a Cine Mundial passa a publicar com certa regularidade textos procedentes do Brasil, assinados pelos correspondentes. A crônica do Rio de Janeiro, por Gastão Trojeiro, e a crônica de São Paulo, por Pedro Caruso, com o irmão Eduardo Caruso, era responsável pelo escritório comercial da revista em São Paulo. Ocasionalmente, a seção recebe o título de Crônica do Brasil, em geral assinada pelo correspondente de São Paulo. Mais adiante passará a ser denominada Seção Luso-Brasileira, subdividida entre crônicas de Lisboa e ou Porto, e Rio de Janeiro e ou São Paulo. Bom, passando um pouco para uma outra questão, modernidade. No artigo Early Cinema and Modernity in Latin America, Ana Lopes reflete sobre a introdução e desenvolvimento do cinema nos países da América Latina a partir de complexas interações globais
que marcaram a difusão do meio no contexto das tendências internacionais, bem como em relação à modernidade incipiente do continente. Na América Latina, afirma Ana Lopes, a modernização foi um processo descentralizado, fragmentado e desigual. Na virada do século XIX para o XX, a modernidade nos países do continente era, acima de tudo, uma fantasia e um desejo profundo. E o desenvolvimento do cinema na região não estava diretamente ligado a transformações da experiência cotidiana resultantes da industrialização, da racionalidade, da transformação tecnológica da vida moderna, porque esses processos estavam apenas começando a ocorrer em todo o continente. Por um lado, o cinema alimentou a autoconfiança nacional de que sua própria modernidade estava em progresso, ao permitir que os espectadores compartilhassem e participassem da experiência da modernidade desenvolvida em outro lugar. Por outro lado, para fazer isso, o sujeito nacional também foi apoiado em uma dialética da visão, sendo obrigado a assumir a posição de espectador e se tornar voyeur em vez de participante da modernidade. Essa condição de voyeur, apontada por Ana Lopes, me chamou a atenção imediatamente, à medida em que se reflete muito no discurso produzido pelos três, especialmente nos textos da Cine Mundial. Como aponta Niele Navitsky no artigo Mediating Contemporary Cosmopolitan Cinema, num livro recente, segundo a Cine Mundial, o progresso cultural seria alcançado com a modernização da exibição de filmes e da cultura de fãs, e não por meio da produção local. Embora a Cine Mundial tenha reportado regularmente sobre o cinema na América Latina até o fim da década de 20, especialmente a Argentina, os editoriais da revista muitas vezes desencorajavam esses esforços internos ou recomendavam que isso acontecesse sob a tutela de especialistas americanos ou europeus. E aí são alguns exemplos que eu separei que são muito interessantes nesse sentido. Em abril de 1918, por exemplo, o editorial da revista declara de forma direta: o estado de desenvolvimento de um estado ou país é conhecido por suas salas de cinema. O Rafael me chamou a atenção, inclusive, para um paralelo com o lema da Cine Mundial, da Cinearte, e eu não consegui achar esse lema exatamente. Eu fiquei ontem dando uma catada e não me lembrava, mas enfim, isso vai entrar em alguma momento na pesquisa, no debate a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu não sei se o da Cinearte era mais abrangente, assim, que era o cinema, eu achei um pouco mais sobre isso, mas não sei se isso é muito especificamente sobre só a exibição mesmo, né? Se os cinemas forem bons, tá bom, parei por aí, um pouco assim o recado. Não raro, chegam à Cine Mundial cartas de leitores perguntando o que era preciso para entrar no ramo da produção local de filmes. No editorial de fevereiro de 1919, por exemplo, encontra-se a seguinte nota: um leitor do Rio de Janeiro nos consulta sobre a melhor maneira de estabelecer uma casa produtora naquela capital. O acertado em nosso entender é vir para Nova York, se querem adotar os sistemas norte-americanos, contratar um diretor e uma equipe e os ajudantes técnicos necessários. Se prefere o estilo francês ou italiano, ir a Paris ou Roma e efetuar a mesma operação. Em novembro de 1920, uma carta de um leitor chileno motiva uma resposta bem mais ampla. Poderiam vocês dizer como se funda uma empresa cinematográfica? Assim termina a carta de um leitor chileno. Isso é o texto do editorial, tá? Aí a resposta. A resposta no interior do texto, né? A pergunta parece inocente, mas não há dúvidas de que muitos a fizeram. Que empresário teatral, cansado de lidar com damas e galãs, não terá sentido admiração por aquele que aluga e despacha para todos os lados elencos perfeitos em pedaços de celulose? Que homem de negócios, atraído pela farândola, não teria fixado a mente nas películas que, produzindo a mesma excitação que o teatro, representam algo mais comercial e sério? Que magnata industrial financeiro, contemplando o alcance do cinema que transcende a imprensa, não pensou em se apoderar dessa inimitável arma de propaganda? As empresas cinematográficas podem se estabelecer de diversos modos. O texto cita então Zukor, Selznick e Goldwyn como modelos de empresários e acrescenta: deixando de lado os grandes da cinematografia, vamos a um caso concreto. Suponha, eu acho muito engraçado isso, falar um caso concreto. Suponha em Nova York um empresário com conhecimento completo das etapas essenciais do negócio, a produção e a distribuição. Suponha que esse empresário se convença de que o momento é propício para se ganhar dinheiro produzindo filmes. Contando com experiência e integridade, requisitos indispensáveis, de que meios poderia se valer para reunir os recursos materiais que poderiam levar o seu projeto à prática.
Eis aqui a norma a qual se costuma seguir. O empresário obtém, em primeiro lugar, os direitos sobre o serviço de uma estrela, mulher de preferência. Logo faz o mesmo com o diretor de perícia comprovada. Em seguida, contrata os direitos sobre o argumento de algum autor de renome famoso, se possível. Uma vez garantidos todos esses elementos, só resta negociar o lançamento, compromisso de uma boa casa distribuidora, a oferecer ao público a primeira fita feita com esses elementos, estrela, diretor e autor. Reunidas essas condições, o capital vem sozinho. Se suas premissas artísticas resultarem em êxito, pode-se considerar eles produtores famosos. Se fracassarem, voltará de novo ao anonimato. Essa é uma descrição um pouco grosseira. O sistema mais satisfatório testado até agora, fácil, aquele que pensa assim, vem a Nova York tentar a fortuna. Aqui a estrela, diretores, autores, companhias distribuidoras e 3 pontinhos de acho que o texto nem precisa de uma análise, né? Assim, ele é autoexplicativo. Eu chamaria a atenção, evidente, por fato de tomar todas essas características que se consolidaram como práticas comerciais específicas de um determinado cinema como o único modo de produção possível. Quer dizer, essa construção do discurso vai ser toda nesse sentido. Tipo, não existe outra possibilidade. Isso aqui é único. Não é possível fazer de outra maneira. A cinematografia nacional nas páginas da Cine Mundial. Aí é o seguinte, ainda que o objetivo principal da Cine Mundial fosse a promoção dos filmes americanos em seus modelos de distribuição, exibição e consumo, não só distribuição, mas exibição e consumo, nesse caso específico pelo estímulo ao Star System e à cultura dos fãs, a Cine Mundial também exercia um papel de mediador entre culturas e mercados. Com menos frequência, mas com uma presença razoável, é vista dar espaços à crítica à representação dos povos e cultura dos países latino-americanos por Hollywood e até mesmo a críticas a modelos de trabalho. E dessa forma, a revista se abre para discursos locais específicos, espacialmente dispersos e ideologicamente contraditórios, nas palavras da Helena Navitsky. Nas crônicas enviadas pelos correspondentes brasileiros, as menções às produções nacionais são constantes. Praticamente em todas as crônicas há uma subseção chamada a cinematografia nacional, comentando filmes locais. Mais raramente, a revista publica também perfis de produtores e casas de produção, eventualmente reflexões mais gerais sobre as dificuldades de implantar uma indústria cinematográfica nacional. E é muito impressionante como toda essa questão já está, que a gente vive até hoje, está ali muito cedo já. Logo a primeira crônica do Brasil, publicada em dezembro de 1917, o texto de apresentação se dirige especificamente à questão da produção da seguinte forma. Disse que a cinematografia tomou um desenvolvimento inesperado no final do país, mas devo acrescentar com maior isenção pessoal que muito poucos são aqueles que compreendem todo o valor de uma intensa coordenação produtiva que poderia trazer à riqueza nacional, simplesmente com estabelecimentos de ateliês, fábricas e sendo produtores de películas em grandes cidades como Rio, São Paulo, Bahia e Recife, que é o progresso material, aliam os encantos de sua natureza eternamente sedutora, campo vasto para a cenografia que procura o colorido e o efeito das formas nas coisas. Em seguida, o autor cita como outra fonte de descuido a falta de uma associação de exibidores. Um detalhe, o nome Giovanni Caruso surge em Palácios e Poeiras e no livro de Zé Inácio, na verdade não lembro se é um ou outro, se é nos dois, como dono de uma sala de cinema em São Paulo, que teria tentado criar uma associação de exibidores e teria se insurgido contra o trânsito cerrador. Mas ainda não consegui conferir se o Pedro e o Eduardo Caruso seriam parentes, e eu imagino que sim, provavelmente seus filhos, né? Então eles, na verdade, aquela coisa de buscar um isento, um correspondente isento, nunca vai ser também totalmente verdade, quer dizer, e eles fazem parte da indústria de alguma forma, né? E aí o texto conclui: irei tratando nas minhas próximas correspondências com zelo e imparcialidade do que podem fazer os nossos importadores, locadores e vendedores de filmes em prol da nossa, ou melhor, da sua causa, e estou certo que o Cine Mundial não deixará de emprestar a sua autoridade, normalmente no que diz respeito às relações entre Brasil e Estados Unidos, que, se bem afirmadas, podem ainda tornar vulto considerável, beneficiando desse modo em grande escala o comércio cinematográfico das duas nações, estabelecendo, além disso, um reforço à corrente simpática já existente entre os dois povos.
Nessa mesma crônica inaugural, o subtítulo destaca a indústria do filme em São Paulo, e esse é um perfil da fábrica Lambertini de filmes e seus trabalhos históricos. Eu vou pular um pouquinho. E aí é o seguinte, ele fala de dois filmes que estão sendo, que é O Grito do Piranha, em 10 partes, um prólogo, um epílogo de 2.500 metros, e o segundo trabalho, Os Heróis Brasileiros na Guerra do Paraguai. E aí é o seguinte, em outubro de 1918, novamente tem a Cinematografia Nacional como uma subseção, e aí ele menciona apenas os filmes naturais. Infelizmente, nenhuma produção nova da Cinematografia Nacional desses 2 últimos meses decorridos podemos registrar na presente crônica, apenas os filmes naturais, registrando os fatos ocorridos durante a semana, editados por A. Botelho e National Film, continuaram a ser exibidos com alguma regularidade. Aí ele menciona National Film, a Guanabara Film, que produziu 2 bons filmes, entrou depois num período estacionário, a Veritas Film, que obteve sucesso animadores com as 5 primeiras produções, mas acaba de suspender seus trabalhos, e a Brasil Film, organizada pela segunda vez, editou uma película de êxito, Pátria e Bandeira, parando outra vez com a saída de 2 de seus diretores. Então ele fala, se a indústria cinematográfica, sem competir a princípio com suas congêneres estrangeiras, podia prosperar no Brasil, possuímos paisagens de inigualável beleza, artistas de talento maleável, perfeitamente adaptáveis à arte cinematográfica, podendo rivalizar com os estrangeiros depois do indispensável treino que sua prática pode dar. Aí faz uma severa crítica à competência do... dizem que a culpa do não estabelecimento de uma indústria seria do preço do filme virgem, que é importado e que varia muito por causa do câmbio e que é sempre muito caro. E aí ele fala, pode até afirmar que hoje as nossas fábricas não têm tido diretores profissionais competentes, mas simples amadores com dinheiro à disposição para gastarem, faz uma série de críticas e afirma que a culpa não é do material do filme negativo, mas seria da própria incompetência para se criar uma produção eficiente, digamos assim. Em junho de 1919, tem novamente uma sessão que fala da volta da Omega Filme, a cinematografia adicional dá um novo sinal de vida, agora com fundadas esperanças de êxito. O senhor W.H. Jansen, norte-americano autêntico, que foi meta-LCN da fábrica Fox, segundo afirma, acaba de montar nessa capital uma fábrica de filmes que intitulou Omega Filme. A partir de julho de 1919, passa a se chamar Seção Luso Brasileira e tem uma polêmica em torno da adoção dessa. Primeiro eles colocam tudo no mesmo teto, debaixo do mesmo título, Luso Brasileiro, depois fazem uma pequena correção e explicam isso, voltam a falar. O Alberto Botelho é muito citado, sempre, como o mais competente, o mais produtivo também. A gente tem alguns outros exemplos. E só queria concluir rapidinho. Para concluir, cito o trecho do editorial publicado em abril de 1920. Por sua natureza, os filmes não são e não serão nunca uma indústria ou uma arte nacional, ou restringida nos limites de um país qualquer. Se os norte-americanos acodem ajuda ao resto do mundo industrial cinematográfico, agora mesmo, quando essa arte se faça claramente internacional, como se fará sem sombra de dúvida, os Estados Unidos assumirão no seio diretivo de seus destinos a posição influente e dominadora que merecem, não por seu enorme consumo, seus investimentos formidáveis e sua vastíssima experiência, senão pelo direito inegável de quem foi fator no engrandecimento de um dos mais importantes empreendimentos comerciais e estéticos do mundo. Esse trecho, entre tantos outros exemplos, nos ajuda a observar como os três contribuíram para a construção de um discurso de naturalização da hegemonia do cinema americano. Na revista se encontra a defesa extremamente insistente dos modos de produção e formatos narrativos do cinema americano como, se não únicos, pelo menos melhores ou mais certos do que outros tantos modos de produção e formatos narrativos possíveis. É isso.
bibliográficos, um contato, enfim, na hora do debate eu estou à disposição para a gente continuar. Olá, bom dia. Bom, o trabalho que eu vou apresentar, ele é um caminho a partir da minha tese de doutorado, que eu defendi agora em maio, mas ele é ainda um primeiro olhar, assim, realmente muito inicial, em cima desse filme Ellen Tracy. Eu não sei quantas pessoas conhecem ou viram Ellen Tracy, que é um filme que eu não analisei na tese. Eu analisei algumas dessas versões em espanhol que sobreviveram na tese, do Ellen Tracy não, porque eu não tinha o filme original para comparação, mas a Luciana Navanca propôs que eu comentasse sobre esse filme. Eu acho que é importante mesmo, e aí, como o Pedro bem nos disse antes, como aqui é um ambiente mais acolhedor, que às vezes esses congressos muito grandes que a gente circula, eu achei que era uma boa oportunidade de conversar mesmo com vocês, vocês de repente me ajudarem a olhar melhor para esse filme. Então eu vou acompanhar aqui pelo meu texto também, para não passar do tempo, porque eu não queria passar um trechinho do Ellen Tracy no final da minha fala. No final da década de 1920, quando os talks se estabeleceram no gosto do público, Hollywood investiu na produção de versões em outros idiomas para os mercados externos que não falavam inglês. Lisa Harney compreende que a indústria hollywoodiana se baseava em economias de escala, e Donald Crafton argumenta que a transição para o som foi cercada de incertezas. Com as versões multilingües, os estúdios hollywoodianos adaptavam o mesmo texto para diferentes públicos. Assim, diante da barreira da língua que se impôs aos talks, entre 1929 e meados da década de 1930, Hollywood se propôs pela primeira vez a produzir conteúdos endereçados ao mercado latino-americano falados em espanhol. Nesse contexto, em nossa tese de doutorado, que investigou o diálogo transnacional entre as versões hollywoodianas em língua espanhola e o Brasil, tendo como recorte Rio de Janeiro e São Paulo, levantamos a seguinte questão: de que modo a latinidade entrou na negociação entre Hollywood e os mercados externos? Em nosso trabalho, usamos o termo latinos para nos referirmos a diversos grupos étnico-nacionais que foram associados a um conjunto de características no cinema e na mídia hollywoodiana, compreendendo que isso também incluiu atores espanhóis e brasileiros que personificaram imagens de latinidade na tela. Clara Rodrigues nota que a latinidade, elaborada por Hollywood, se baseou em valores físicos e culturais muito vagos. Em artigo apresentado no Seminário de Critical Ethnic Studies na SCMS 2018, Emily Robert Rodrigues questiona o que e quem é latino, já que esse grupo étnico não se restringe a um fenótipo específico, abrangendo pessoas de aparências físicas tão distintas como indígenas, loiros ou negros, ainda que sua representação audiovisual tenha recaído em um alcance muito mais estreito. Enfrentamos, portanto, a dificuldade de precisar o que é a latinidade construída por Hollywood. Essa construção passa pela raça ou pela racialização e estigmatização da identidade de um grupo social e abarca componentes culturais, psicológicos, linguísticos, referências geográficas, símbolos nacionais, entre outros. Ella Schubert e Robert Stein alertam para as armadilhas teóricas e políticas de um essencialismo, entre aspas, que reduz as imagens do outro, e aí uma citação deles, a uma série limitada de fórmulas reificadas. Compreender a latinidade mostra-se, portanto, um trabalho mais complexo do que identificar estereótipos depreciativos de latinos e criticá-los, encerrando a questão ao reclamarmos que não estamos sendo corretamente representados pelo cinema estrangeiro hegemônico. A identidade latina foi articulada nas versões em espanhol como uma tentativa de Hollywood para ampliar a base de comunicação com os públicos nacionais e, assim, incrementar suas fontes de lucro.
Essa empreitada dependia de uma negociação cultural e simbólica entre Hollywood e esses públicos. O termo negociação, usado por autores dos estudos culturais, implica em nosso trabalho um circuito que perpassa a produção, as obras e a recepção, em uma disputa que se apresenta como desigual em termos de hegemonia cultural. Buscamos destacar as versões em língua espanhola como um momento nesse processo de negociação. Houve um conflito a respeito da representação das culturas e idiomas latinos na tela. Na mesa de negociação, de um lado, estiveram os produtores hollywoodianos, de outro, os públicos latino-americanos, influenciados pelos padrões de qualidade cinematográficos já estabelecidos. Os produtores deram um lance, ofertando as versões faladas em espanhol e a representação da latinidade. Descontentes, os consumidores as rejeitaram. A síntese, por fim, dentro de pouco tempo, foi, ante a recusa ao imperialismo genérico das versões, a afirmação do imperialismo cultural norte-americano com a exportação definitiva dos talkies em inglês, quando a tecnologia da dublagem já tinha se tornado operacional. Nessa comunicação, procuramos pensar como, nesse contexto singular da história do cinema, o filme Aaron Tracy, na verdade esse é o cartaz do filme em inglês, o filme Aaron Tracy, dirigido por David Howard, em 1931, para a Fox Film, negocia a latinidade com o público. Então, o Aaron Tracy é a versão em espanhol do Charlie Chaplin Carries On, que é esse filme aqui, dirigido pelo Hamilton McFadden, também em 1931, e é a única versão em espanhol dos filmes seriados do personagem Charlie Chaplin, adaptado de uma série de livros de mistério. Segundo a sinopse do filme, durante uma viagem planejada ao redor do mundo, o idoso milionário e estadunidense Hugh Morris Drake é encontrado morto em um hotel em Londres. O investigador Duff interroga os passageiros que acompanhavam o falecido, mas não encontra provas para prender ninguém. Dias mais tarde, quando o grupo visitava Nice, morre outro turista e, em San Remo, mata uma mulher que estava prestes a identificar o criminoso. Essa mulher é interpretada pela Lia Torá, uma atriz brasileira, ela faz uma pequena ponta nesse filme. Enquanto o inspetor vai desconcentrado aos Estados Unidos em busca dos antecedentes dos outros viajantes, eles seguem a rota planejada para Hong Kong, a caminho de Honolulu, onde Duff também se dirige para discutir o caso com seu amigo, o detetive Charlie Chaplin. Após unir-se a eles, o investigador fica gravemente ferido e Chen assume a investigação. Ao longo da travessia pelas águas do Pacífico, com destino a São Francisco, o astuto Charlie Chaplin prepara uma armadilha e, antes de chegar ao porto, pega o assassino. Aaron Tracy foi adaptado pelo espanhol José López Rubio, um dos roteiristas que trabalhou com maior recorrência nas produções em língua espanhola mencionadas aqui pela imprensa carioca e paulista, e dirigido pelo norte-americano David Howard, que também se sobressai no episódio das versões trabalhando para a Fox. Colin Gunkel e Lisa Harmon, autores de pesquisas recentes que examinam a produção hollywoodiana em língua espanhola, pontuam que as versões arquitetaram uma interpretação hegemonicamente branca da moralidade e da sensibilidade cultural latino-americanas. Isso foi praticado com a tradução literal de roteiros em inglês, com a escolha de atores inadequados para representar certas comunidades étnico-nacionais, com a contratação de diretores não latinos, como o próprio David Howard, com a inserção de atores latinos de nacionalidades variadas em ambientes evidentemente hollywoodianos. A produção de versões em espanhol também empregou muitos atores latino-americanos e espanhóis. Na medida em que elas foram uma forma de tradução dos talkies em inglês, como a Lisa Harvey trabalha, para os produtores hollywoodianos, o componente étnico era fundamental. Por outro lado, isso constituía um ponto de conflito das versões, já que uma das maiores razões para o sucesso dos filmes de Hollywood com os públicos estrangeiros era a atração das estrelas que tinham se tornado internacionais. A mistura de espanhóis, mexicanos, argentinos e outros latino-americanos de sotaques variados, mas que na diegese eram irmãos, pais e filhos, tornou o resultado das versões questionável para os públicos de língua espanhola. E aí houve uma tentativa de neutralização, bem entre aspas, adotando o sotaque castelhano. O elenco latino de Aaron Tracy é composto de espanhóis, como Rafael Calvo, Miguel Guerreiro, Carmen Rodrigues,
Antônio Vidal e Manuel Arbó, que são naturais de Madrid, os catalães Julio Villarreal e Martín Garralário, a sevilhana Ana Maria Custódio, mas também pelo filipino Juan Torena, que é o galã do filme, pela porto-riquenha Blanca de Casterrón, que faz a mulher do Julián no filme, e pelos brasileiros Lia Torá, que participa apenas de uma sequência do filme, e Raul Julián, que interpreta Max Minchin, que é uma espécie de pastiche de gangster. Eu vejo um pouco dessa forma. Chama atenção o contrassenso, na representação étnico-racial do detetive Charlie Chan. Esse personagem é um chinês que vive no Havaí. E aí, no filme original, em inglês, ele é interpretado... como eu disse, esse filme em inglês ele se perdeu, então eu só tenho essas imagens de divulgação. Mas aí, no filme original em inglês, ele é interpretado por um ator sueco, que é o Warner Oland. Mas ele parece que ele alega uma ascendência mongol, e ele vai repetir o papel do Charlie Chan em uma série de filmes durante a década de 30. Em Eram 13, é o Manuel Arbó que está na pele do Charlie Chan, e aí a maquiagem o caracteriza fisicamente como oriental, e ele tenta esboçar um sotaque meio chinês. Em termos metodológicos para análise fílmica, não é possível fazermos uma comparação entre as duas versões, porque, como eu já disse, o filme original se perdeu. Todavia, Ron Baker infere alguns aspectos do filme em inglês com base em documentos de produção e afirma que as duas versões não diferem substancialmente. Por exemplo, tem cenas base de externa que teriam sido reutilizadas em ambas, o que era uma técnica muito comum nas produções multilingües, como observa Bolsandor. Baker também considera que Eram 13 é fiel ao livro, que também se chama Charlie Chan Carries On, e é de 1930, embora o Eram 13 fale em conectar os eventos da história original em um enredo mais coeso e traga um final diferente, que o Baker considera que é mais cinemático. Então, no livro é um trocadilho verbal que faz com que o assassino acabe denunciando a sua identidade, e no filme o Chan prepara uma armadilha, então tem toda uma questão de movimento, ele pega o assassino em flagrante. O Baker destaca também os vários assassinatos, as várias tentativas de assassinato que acontecem no filme, as muitas mudanças de locação, e isso tudo movimenta o filme, além do subplot romântico que aumenta o interesse da trama, protagonizado pelo galã Juan Torena e por Ana Maria Custódio. O Juan Torena interpreta o Dick Kennaway, esse casal que está na foto de baixo. E aí, só para ter um pouco base de comparação de como esses atores eram substituídos, né? Aqui é o mesmo casal no filme em inglês, e os dublês latinos aí do Eram 13. Então, o Juan Torena interpreta o Dick Kennaway e a Ana Maria Custódio interpreta a Ellen Potter. Ele chama também a atenção para os acontecimentos não explicados, então como o atentado que acontece ao inspetor Duff, e que em termos narrativos vai funcionar só como uma desculpa para que um pouco depois da metade do filme o Charlie Chan assuma a investigação. O roteiro também é fraco em desenvolver os suspeitos, embora os personagens e o público já saibam que a identidade secreta de um dos viajantes esconde o assassino. Como ressalta Baker, os suspeitos são muitos, com pouca diferença entre si, e assim como o espectador, o próprio Charlie Chan não tem uma pista muito concreta de quem ele seja, até que no final ele elabore essa armadilha com a ajuda do casal Ellen e Dick e capture o assassino. Sem escapar ao modelo clássico de narração hollywoodiano, o final feliz traz a resolução do crime e a promessa do casamento de Ellen e Dick. Tinham rodado o mundo apaixonados, mas apenas na última noite da viagem declaram seu amor. Natasha Durovikova, como é que eu estou de tempo? Estou tranquila. Observa que, ao se transplantar atores de nacionalidades variadas para ambientes claramente hollywoodianos, gerava-se uma dissonância cultural nas versões. Isso é notável em filmes como Estrelados, a versão em espanhol do Primeiro Toque de Buster Keaton, Free and Easy, assim como em Eram 13. O elenco original, encabeçado por Warner Oland, John Garrick e Margaret Churchill, é substituído por atores que falavam o idioma da versão, dublês étnicos das estrelas do filme em inglês.
Há nisso um estranhamento em relação às particularidades culturais, como apontamos sobre o Charlie Chan, de Manuel Arcon. Embora em Eram 13 os atores principais sejam latinos, é apenas um detalhe que eles falem espanhol como primeira língua, ou ainda uma imprecisão linguística da diegese, pois os personagens, à exceção de Chen, nos são apresentados como um grupo de norte-americanos em viagem de volta ao mundo. Ao mesmo tempo em que o estudo das versões em espanhol indica uma tentativa de interpretação norte-americana da identidade latina, em Eram 13, essa identidade que Hollywood construiu para negociar com os públicos nacionais foi transplantada para assuntos, plots e personagens que aparentemente em nada alteravam os ambientes, as caracterizações, as estruturas e representações do grupo branco que protagoniza Charlie Chan e Carrie Zone. Portanto, o diferencial da latinidade é adicionado em Eram 13 pela idiosincrasia do idioma espanhol falado na tela, mas, e aí eu já vou me encaminhando para o final, também por uma cena adicionada à versão já próxima ao desfecho do filme. Então, pelo que indicam os documentos de produção, essa cena não está no filme original. Ela foi adicionada, acho que isso é o dado mais importante, ela foi adicionada só a versão falada em espanhol. E é um número musical performatizado pelo Julián e pela Blanca de Castellón. Desde os primórdios da exploração comercial do cinema sonoro, a música e a voz foram uma das matérias-primas da latinidade para Hollywood, em curtas-metragens com artistas já conhecidos em outras mídias. Em 1928, por exemplo, a Warner realizou Vitaphone Shorts com o espanhol Xavier Cugat e sua orquestra, The Gigolos. Como estratégia mercadológica das versões, Hollywood apelou para a música e costumes folclóricos dos mercados latino-americanos. Muitos atores que se tornariam estrelas dos filmes falados em espanhol vieram dos palcos, como o chileno José Bó e o argentino Carlos Gardel, famoso pelo tango, entre outros. O carioca Julián, que antes de ser contratado pela Fox em 1931, circulava pelos teatros na América do Sul, também poderia oferecer esse diferencial. Em julho de 1933, o Philadelphia Inquirer escreveu que a Fox estava, palavras do jornal, estava fixando nele o emblema do estrelato. Em Eram 13, o jantar oferecido ao grupo pelos Mint para encerrar a viagem de volta ao mundo interrompe o andamento da trama enquanto o casal entretém os convidados com imitações de tipos diferentes. Um malandro argentino, um brasileiro, um apache. Durante 4 minutos de filme, é muito breve, mas eu acho que essa cena faz toda a diferença aqui para pensar a versão. Julián interpreta uma série de números populares curtos, cantando em espanhol e português. A mise-en-scène possibilita um espetáculo que dialoga com o intermediático. Os convidados à mesa parecem se transformar na plateia de uma casa de shows, aplaudindo e pedindo números que já conheciam, enquanto os objetos de cena são reapropriados por Julián e Blanca de Castellón para a ambientação de seus números improvisados, que é claro que aqui dentro do roteiro do filme não são improvisados, mas parecem ali na cena que eles estão improvisando. Esses números acontecem para entreter os convidados do jantar, mas ao mesmo tempo, eu penso que eles extrapolam um pouco a diegese. Eles foram adicionados à versão em espanhol como um espetáculo extra que era oferecido ao público latino-americano na tentativa de dialogar com a cultura local. E aí, para encerrar, eu queria só passar essa cena de 4 minutos para vocês verem o que eu estou falando.
encerro aqui, obrigada. São realmente só umas primeiras observações para analisar esse filme, e aí eu espero que a gente possa começar no debate. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bem, primeiro, claro, os cumprimentos que já são praxe, né, aos organizadores, mas não é prática, realmente o evento está muito bem organizado, a gente se sente muito bem aqui, muito acolhido. E, então, parabenizar os organizadores, na figura do Luiz Alberto, mas da equipe aí de alunos, de docentes que vem se desdobrando, e dos colegas docentes também que estão nos recebendo tão bem. E aos organizadores da jornada, principalmente a nossa professora que controla o tempo também, tão conscienciosamente. Espero que não sou incômodo para mim. Vou gastar um pouquinho do meu tempo, agora sim pode começar. Vou gastar um pouquinho do meu tempo, até antes de entrar na minha fala propriamente dita, analisando, que é interessante a gente já falar no terceiro dia, já talvez um pouco mais cansado, mas porque a gente já tem um quadro, claro, do que foi exposto aqui, um quadro mais claro, né, para dentro do programa, e alguém falou numa das mesas que o seu objeto, da pessoa que falava, era um OVNI, né, um objeto voador não identificado no campo do cinema. Mas eu diria o seguinte, eu queria elogiar isso, e acho que isso é um sinal de avanço no campo da história do cinema brasileiro. Se a gente pegar a média das falas aqui, no fundo os objetos, quase todos eles, eram até pouco tempo OVNIs. Desde o papel das mulheres na produção cinematográfica, que era algo completamente relegado, por alguns poucos estudos, o papel, por exemplo, do Gilberto Rossi, antes de ser fotógrafo de cinema, e dentro desse quadro também dentro desse contexto também se enquadra o meu próprio objeto, né, que é uma coprodução entre Brasil e Argentina. As coproduções, a gente sabe, foram alvo nos anos 50 e 60 de muitas críticas acerbas de autores que são fundadores da historiografia clássica, como Alex Vianney e Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio Salles Gomes tem um texto duríssimo, em que ele critica as coproduções internacionais. Então, durante muito tempo, as coproduções internacionais eram um objeto de estudo completamente relegado na história do cinema brasileiro. Mas, felizmente, isso vem mudando. Existe, por exemplo, um trabalho de muita qualidade, a tese de doutorado da Radija Charup, na UF, sobre as coproduções internacionais no Brasil. O meu texto um pouco se enquadra nisso. Tá? O título, bem, e é um texto também que é resultado de pesquisas que eu estou realizando sobre as relações cinematográficas entre Brasil e Argentina no período clássico, ou seja, entre os anos 30 e 55, e de um estágio de estudos que eu tive em Buenos Aires, e que me deu a oportunidade de ver o filme. Eu vou falar, na verdade, muito concentradamente de um filme hoje,
intitulado Não Me Diga Adeus. Tá? É um filme dirigido pelo José Luis Mollabart, que é um grande diretor de cinema argentino, diretor inclusive do primeiro filme sonoro argentino, Tango, primeiro longa-metragem. E esse filme, na realidade, é uma coprodução entre Brasil e Argentina. Então, o título da minha fala é Não Me Diga Adeus, o filme manifesto dos estúdios San Miguel. Essa foto, primeiro, que eu exponho, é uma foto da junta que administrava os conflitos do grêmio cinematográfico argentino. E aqui, mais à frente, senhor com a boca aberta, é um grande diretor de cinema, um dos mais importantes da Argentina, Mário Soffici. Está ao lado dele, não é? Olhando para a câmera, Mentasti, que é um produtor da Argentina Sonofilme, e o nosso personagem é o que está marcado com o número 13, não é o Miguel Matinan de Arena, é o proprietário e dono dos estúdios San Miguel. E aqui uma fotinho mais próxima do Matinan de Arena, que eu vou falar um bocado desse homem também. A proposta dessa comunicação visa analisar, em termos ideológicos, o filme Não Me Diga Adeus, de Luis José Mollabart, produzido entre 1948 e 49. Uma coprodução entre a Companhia Argentina Estúdio San Miguel e a São Miguel Filmes do Brasil. Ademais, buscarei reconstituir aqui como o longa-metragem foi produzido, sua exibição na Argentina e no Brasil e a recepção da crítica em ambos os países. Tá? Vamos ver se dá tempo de tanta coisa. Estúdio San Miguel foi a produtora que, de forma mais agressiva, buscou penetrar no mercado brasileiro ao longo da época de ouro do cinema argentino, ou seja, entre os anos 30 e 50, superando em esforços empresas mais conhecidas e mais importantes, na realidade, para a produção cinematográfica argentina, como a Argentina Sonofilme e Lumiton. Os estúdios San Miguel eram compostos, abre aspas, aqui eu cito o Domingo de Núbila, por galerias muito bem equipadas e até com laboratórios próprios. Eram estúdios enormes, em Bela Vista, muito próximo de Buenos Aires. A produtora pertencia, como eu já disse, ao milionário Miguel Matinan de Arena, empresário que teve cassinos em Mar del Plata, e a origem da grande fortuna deles, esses cassinos, e que possuía ligações políticas com a elite argentina. Sua primeira produção, a do estúdio San Miguel, a estrear comercialmente, foi Petróleo, dirigido por Arturo Simon e lançado em 1940. Em 1943 foi criada a São Miguel Filmes do Brasil, dirigida por Simon Kirchner e Eric Steinberg, que eram distribuidores, comerciantes de origem judaica que já atuavam no Brasil há muitos anos, em empresas pequenas, em geral, de distribuição e exibição. A empresa São Miguel do Brasil deveria distribuir as produções dos estúdios San Miguel e dos artistas argentinos associados, uma outra empresa de produção argentina. Miguel Matinan de Arena veio várias vezes ao Brasil antes da fundação dessa filial aqui no país, e ele era um homem que tentava se relacionar sempre com a elite política dos países por onde ele circulava. E só para vocês terem uma ideia, não vai dar para eu avançar muito aqui com essa questão, mas por ocasião da fundação da São Miguel Filmes do Brasil em 43, ele oferece um banquete na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, e nesse banquete, entre outras personalidades, estavam presentes Herbert Moses, que era o presidente da ABI, Luiz Severino Ribeiro, não preciso explicar quem é, Caruso, que era o presidente do Sindicato dos Exibidores Brasileiros, Israel Souto, chefe da divisão de cinema e teatro do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, famigerado DIP. Posteriormente, inclusive, a convite dos estúdios San Miguel e do Matinan de Arena, Israel Souto foi a Buenos Aires, no ano seguinte, em 44. O Matinan de Arena não se interessou só pelo mercado brasileiro, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 48 o estúdio San Miguel possuía sucursais além do Brasil, no Chile, na Colômbia, no Equador e no Peru, e filiais em Cuba, México, Panamá e Venezuela. Foi uma empresa que tentava, se difundir pela América Latina inteira. É nesse contexto que San Miguel envolve-se na coprodução de 2 filmes com o Brasil. Eu já falei anteriormente, no Colóquio de História e Cinema na USP, o outro é o filme que eu vou falar hoje. Que filmes são esses? Mundo Estranho, de Francisco Eichhorn, 48, que é um filme que eu não vou comentar hoje, e o alvo da minha comunicação hoje, Não Me Diga Adeus, né, do Luis José Mollabart, de 49. Ou seja, no momento em que essas coproduções, no fundo, elas não são, então, eventos isolados da atividade da São Miguel como o Brasil. No fundo, elas são resultado já de 6, 7 anos, né, em que a São Miguel tentava penetrar no mercado brasileiro, distribuindo seus filmes, distribuindo filmes de outras produtoras argentinas. E às vezes até filmes estrangeiros também de outras procedências, como a italiana, por exemplo.
Nós, ainda, que o Matinão de Arena volta ao Brasil em setembro de 47 e, segundo a imprensa argentina, ele esteve aqui justamente para analisar as condições de coproduzir filmes com o Brasil. Tá? Ou seja, logo depois, em 48, 49, ele começa a coproduzir esses dois filmes. É de se notar que, depois da guerra, o Thomas Gubach já analisou isso, né? A coprodução internacional foi uma tendência de diversas cinematografias na Europa. Tá bom? E essa tendência, no fundo, se ampliou bastante nos anos 50, de lá para cá, só vem se ampliando a questão da coprodução. Os estúdios São Miguel tentaram estimular esse tipo de associação com o Brasil e também com outros países. A Argentina Sonofilme também coproduziu, é uma outra produtora que coproduziu filmes com diversos países da América Latina, mas não com o Brasil, no caso da Argentina Sonofilme. Entrando aí no nosso filme, isso aqui tem a cena muda de 48 para 49, uma propaganda da São Miguel Filmes do Brasil, anunciando os filmes que ela iria distribuir em 49, e aparece em destaque Mundo Estranho, e logo depois o Não Me Digas Adeus. Essa fita foi divulgada inicialmente com o título de Quitandinha, depois vocês vão entender porquê. Tá? E desde o início já se anuncia que o diretor vai ser o Molha Barato, não é? E que uma equipe viajara de Buenos Aires para o Rio de Janeiro para fazer essa película. Tá? Algum tempo depois, uns meses depois, já havia mudado o título da película, para Bárbara Cielo del Brasil, e se anuncia já o elenco da película, fica mais claro qual é o elenco. O brasileiro Anselmo Duarte, o galã do filme, na realidade, e a atriz Nelly Dari, que é a estrela do filme, acompanhada por outros dois atores argentinos, Josefina Dias e Manuel Collado. Finalmente, já no final de 48, se anuncia que a produção mudou de título e mudou para, em espanhol, né, Não Me Digas Adeus. E a tradução no Brasil, Não Me Diga Adeus. Isso é confuso, tá? Eu mesmo estou aqui mudando. Tanto no lançamento, como na imprensa, tanto no lançamento argentino, como no lançamento brasileiro, como na imprensa, o título do filme aparece tanto como Não Me Diga Adeus, sem o S, como Não Me Digas Adeus, com o S. É interessante, isso não vai dar para mostrar para vocês, mas o cartaz do filme no Rio de Janeiro é sem o S, em São Paulo é com o S. Na filmografia brasileira, de qualquer maneira, o título está registrado com o S, Não Me Digas Adeus. Na imprensa brasileira também saem notas sobre a produção, né? A Cena Muda acompanha um pouco a produção do filme, menos que a imprensa argentina. E desde o início, no Brasil, o título é Não Me Diga ou Não Me Digas, vai variando de edição Adeus. Isso tem uma razão muito clara. No fundo, o título Não Me Diga Adeus, sem o S, era o título de um samba que foi um sucesso do Carnaval de 1948, na voz de Aracide Almeida, e o disco, inclusive, ficou por várias semanas como o disco mais vendido no Brasil nesse período. Tá? A música, evidentemente, foi executada no filme, mas na voz de Linda Batista, não mais da Aracide Almeida. É um samba muito deprimente, tem até uma crítica ao samba, elogiando o samba, mas ele é um samba de carnaval, um samba de dor de cotovelo. Esse samba é da autoria do Paquito e Luiz Soberano. Tá? Bem, ademais dos já citados, o elenco desse filme também composto pelos brasileiros Daci Casaré, que é impagável, o melhor ator do filme, na minha opinião, Sara Nobre e Vera Nunes, além do argentino Hugo Chenin. Os principais cargos técnicos eram ocupados por profissionais ligados ao cinema argentino. Tá? Os diretores de fotografia foram dois, o Chiesa e Américo Rossi, esse último é de origem europeia, é um diretor de fotografia bastante importante, e o montador José Gachego, além do cenógrafo Abel Lopes Chaz, todos argentinos ou de origem espanhola, mas que estavam radicados na Argentina. O argumento e os diálogos são do brasileiro Joaquim Camargo, e a direção musical também ficou a cargo de um brasileiro, o Walter Schultz, Porto Alegre. O filme fica pronto, provavelmente, em fins de 48, mas ele demora muito a estrear. Isso por conta da crise econômica do Estúdio São Miguel, que entra em uma espiral de crise econômica já no final dos anos 40, e no fundo o filme demora bastante a estrear, estreando curiosamente primeiro no Brasil. O filme estreia no final de 49 no Brasil, em novembro de 49 ele estreia no Rio de Janeiro, num bom circuito, São Luís, Vitória, Ideal, Rian e Carioca, e no mês seguinte em São Paulo,
em dezembro, ou seja, de 49, mas num circuito bem mais fuleca, bem mais baixo, assim, em termos de exibição. Cine Bandeirantes, Cine Rosário, Cine Piratininga e Santa Cecília. O filme não faz sucesso de público no Brasil, não tem quase nenhuma repercussão de público no Brasil. Na Argentina, o filme só consegue lançamento em outubro de 50, quase um ano depois do Brasil. Tá? Na Argentina, o sistema de lançamento era um pouco diferente, era mais salas exclusivas para os grandes lançamentos, e o filme é lançado como um grande lançamento no Cine Broadway, que não era uma das principais salas, mas era uma sala de certa importância. E na Argentina, o filme obtém certo sucesso de público, conseguindo dobrar a semana no Broadway, tá? Que é um sinal não de um grande sucesso de público, mas de algum sucesso de público. Esse é o cartaz do filme no Rio de Janeiro. Tá? Isso foi publicado no Correio da Manhã. Vocês têm o Anselmo Duarte num grande destaque, claro, cartaz brasileiro, então o Anselmo Duarte tem todo um destaque. A Nelly Darwin, que é a atriz do filme principal, está abaixo. E esse é o cartaz, o cartazete, foi publicado nos jornais em Buenos Aires. Tá? Foi publicado no jornal El Mundo. Como? A gente vai comentar isso. A trama dessa comédia romântica, uma comédia romântica, tá? Envolve dois jovens que se conhecem em uma universidade norte-americana e apaixonam-se. O brasileiro Guaraci, papel do Anselmo Duarte, e a argentina Mercedes, interpretada por Nelly Darwin. Eles voltam juntos de navio para a América do Sul, mas como ambos têm namorados em seus respectivos países, devem convencer suas famílias da nova situação ao retornar para casa. Os pais dos jovens, interpretados por Daci Casarré e Manuel Collado, Daci Casarré, claro, pai do Guaraci, do Anselmo Duarte, Manuel Collado, pai da Mercedes, são favoráveis imediatamente a que os filhos assumam a nova situação amorosa. Curiosamente, as mães é que são resistentes. A Sara Nova, que faz a mãe do Guaraci, não quer que ele desfaça o noivado que ele tem no Brasil, e a Josefina Dias, que faz a mãe da Mercedes, também não quer que ela rompa seu noivado na Argentina. Os pais, os homens, combinam entre si de ir com as famílias para o Hotel Quitandinha, que é famoso, localizado em Petrópolis, e lá tentar resolver a situação, isso, claro, com a oposição das megeras, das mães, que são as megeras, inicialmente, depois nem tanto. As duas famílias, então, hospedam-se no hotel, o que inclui, isso é curioso, os prometidos de Guaraci e Mercedes. Então, o noivo da Mercedes vem com ela para o hotel Quitandinha, assim como a Vera Nunes, que faz a noiva do Anselmo Duarte, também vai ter então, as famílias e mais os noivos. Né? Mas, como é uma comédia romântica, claro, após alguns desentendimentos, tudo se resolve. As mães finalmente aceitam a nova situação e os namorados rejeitados, claro, se interessam um pelo outro. Então, é uma troca de casais. Todos ficam felizes. A parte musical, como eu disse, ficou a cargo do Walter Schultz Porto Alegre, mas quem canta a música no filme é a Linda Batista. E a música se repete em inglês ao longo do filme. Também importante no filme o conjunto Quitandinha Serenaders, que faz uma participação longa no filme. Tá? É curioso notar que essa é uma experiência de um filme falado ao mesmo tempo em espanhol e português. Então, ele não foi dublado. Então, os personagens argentinos falam castelhano e os personagens brasileiros em português. E todos se entendem no filme. Isso não é uma tentativa original, no fundo, o filme Noites Cariocas já havia feito isso lá em 35. Tá? O filme não existe mais no Henrique Cadicano, é uma produção brasileira nesse caso. Quanto à repercussão crítica, No Me Digas Adiós, na Argentina mereceu nota, o principal jornal do comércio cinematográfico na Argentina, um jornal chamado Heraldo Cinematografista, e ele fazia cotações. Né? Então ele dá nota 3 para o valor comercial da fita, mas para o artístico também na nota 3, numa escala que vai de 1 a 5, ou seja, está bem variado, está medianamente variado, e havia um valor para argumento, que ele dá nota 2. Mas no fundo é a melhor, eu resumi bastante aqui, a melhor repercussão crítica do filme na imprensa argentina. No fundo, a imprensa argentina, principalmente o jornal La Razón, é cruel com o filme, destrói o filme. La Razón mantém uma posição mediana, critica o filme, mas também não elogia muito. No Brasil, a crítica se divide. João Arnoldi é bem cruel com o filme, critica duramente o filme e a cena muda. Mas é muito curiosa a crítica do Carlos Ortiz. Na Folha da Manhã, talvez seja a melhor crítica, a mais positiva em relação ao filme.
na qual o Carlos Ortiz defende o seguinte, que era um filme interessante, porque nós não tínhamos no Brasil técnica, isso é antes da Veracruz, né, 49. Então, era um filme que apresentava uma técnica. No entanto, os filmes argentinos, na opinião do Ortiz, não tinham alma nacional. E esse filme teria alma nacional, alma brasileira. Então, na opinião do Ortiz, é um filme muito interessante por isso. Ele reúne uma boa técnica estética com uma alma nacional. É bem curioso isso. Eu me aprofundo na análise, mas não vai dar para analisar aqui. Mas, no geral, como eu disse, a repercussão crítica do filme não é muito boa, é fria. Esse filme, tal como o Carnaval Atlântida, né, constitui-se também numa análise de tensões de produção. Né? Foi um pouco diferente, porque o Carnaval Atlântida é mais direto, está na diegese, no caso desse filme não. Mas eu penso que ele também, a gente pode analisar esse filme como um filme que quer discorrer sobre tensões culturais, né, cinemas culturais, entre Brasil, Argentina e Estados Unidos. Vejamos algumas situações no filme, para além da situação óbvia do amor entre Guaraci e Mercedes, né, em que se alegorizam as relações entre Brasil e Argentina, que esse é um tema no filme muito importante. Uma primeira situação. Em Buenos Aires, ainda, a mãe de Mercedes insiste para que ela se case com Arturo, o noivo argentino. E diz para a moça, né, que ela tem que ficar na Argentina e tal. A moça responde que não. Que para ela, a Mercedes, né, a realidade está no Brasil. E ela se sente como uma brasileira. Aí o pai coloca, o pai da Mercedes, né, que no fundo não havia distância entre Brasil e Argentina. Que as distâncias são ilusórias e o Brasil está muito próximo. Numa outra situação, já no Quitandinha, quando todos estão instalados lá, né, tem essa dicotomia que eu já comentei, das mães que rejeitam tudo que vem da família do outro e da pátria do outro, e dos pais que aceitam. Né? Então é servido uma feijoada para os argentinos, e o pai se refestela uma feijoada, e a mãe não come. Por outro lado, para os brasileiros é servido um churrasco, para o argentino. E se dá o mesmo. O pai adora o churrasco e a mãe mal come, mal se aproxima do churrasco. Eu vou ter que cortar umas situações. E uma festa de confraternização, que é uma cena central do filme, que é uma festa de confraternização no hotel argentino-brasileira. É executado um samba-tango, isso mesmo, a mesma música, um samba-tango. E na dança você tem inclusive os dois ritmos, e dançarinos, vestidos com caracteres argentinos e brasileiros. Nessa sequência, né, que a Mercedes canta, Guaraci também, e aí que ele se declara para ela publicamente. A cena é engraçadíssima, porque o mestre de cerimônias na cena pede então que eles, né, o casal, concretizem num beijo a união do Brasil e da Argentina. Isso com os noivos na plateia. Né? E aí, claro que as mães ficam indignadas, mas aí o pai do Guaraci diz à sua esposa para não ficar preocupada, porque era um beijo fraternal. Era uma expressão política, inclusive. Aí a mãe responde, por isso eu não gosto de política. Finalmente, as mães aceitam a situação, uma última exemplo, né? E se aproximam, né? E aí a mãe brasileira, que se chama Mariana, é a Vera Nunes que faz, né? Diz, aspas, para a amiga, né? Para a nova amiga argentina, quanto mais converso com você, mais compreendo que não há diferenças entre nossos costumes, que são perfeitamente iguais, tanto nos sentimentos como na religião e até mesmo nos defeitos. O filme faz toda essa análise, né, de uma aproximação entre Brasil e Argentina. Há também no filme toda uma tensão com os Estados Unidos, tá? Que é um outro tema. Os Estados Unidos são importantes porque é onde eles se conhecem, na universidade. E nessa sequência do baile, aparecem dois garotões norte-americanos que pedem para o samba-tango ser interrompido e tocar um swing. E a banda começa a tocar, e os dois pais, os dois homens, vão enfrentar os jovens. Mas e tu? Bem que não vão conseguir com os garotões. Então, toda uma questão que está sendo muito interessante. Para finalizar, é de se rememorar que o cinema argentino havia sido muito prejudicado pela restrição norte-americana em exportar filme virgem durante a guerra. E depois do conflito mundial, a situação continuou tensa entre os dois países, Argentina e Estados Unidos, devido à política de corte nacionalista do general Perón na presidência da República. Afigura-se que Não Me Digas Adeus é um verdadeiro manifesto dos estúdios San Miguel em torno da necessidade de intensificação dos laços entre Argentina e Brasil, com o objetivo de fortalecer ambos os países
especialmente no campo da indústria cultural. Não por acaso, o elemento que concentra muitas das alianças e tensões ao nível da narrativa é a música, na longa cena da confraternização entre os dois países. É que no texto eu falo mais dessa cena. Trata-se de um verdadeiro manifesto, mas algo tardio, posto que o Estúdio San Miguel já se encontrava em grandes dificuldades financeiras quando produziu o filme, o que resultou no fechamento da empresa em 1951. Obrigado, desculpa, ter um pouquinho. Fica já aqui. Eu não passei. Essas são as ceninhas do filme, tá? Ele quer ter uma coisa. Só rapidinho. Aqui os dois casados, né? Aqui os pais. Os pais reunidos. Os pais são os pântanos. Nelly Darin e Anselmo Duarte. Aqui é só Nelly Darin, tá? Não é um filme isso, uma foto dela. Deixa no filme, vai. Bom, muito obrigada pela mesa internacional. Partimos do imperialismo norte-americano para chegar no imperialismo argentino. Queria passar para o público, o Rafael. Bom dia. Alô? Então foi uma ótima mesa, parabéns. Eu queria fazer duas perguntas, uma para a Isabela e uma para o Arthur, que eu conheço a pesquisa. Arthur é mais objetivo, eu queria que você tenha mais informações sobre uma participação do Silvério Ribeiro na produção, pensando no fato que o Anselmo, e aí minha dúvida, o Anselmo ainda não era artista exclusivo da Atlântida nessa altura, porque ele vai sair da Atlântida se contratado da Vera Cruz ali em 49, 50. Mas 48 parece que ele era artista exclusivo. Será que o contrato permitia produções estrangeiras? Até porque o filme vai ser exibido no circuito Severo Ribeiro, né? Quando você falou aí no circuito do Rio. Você tem algumas informações sobre isso. E para a Isabela, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão que você comentou rapidamente, são atores latinos interpretando personagens que não são latinos, né? Mas em relação a essa, eu fico às vezes um pouco receoso sobre essa bibliografia que você cita a respeito das versões estrangeiras, que eu acho que pensa um pouco na evolução técnica e que leva à proposição. Às vezes eu penso que as versões podiam ser vistas, na verdade, como nada mais nada menos que dublagens, porque, inclusive, uma das técnicas que um dos estúdios usa é atores latinos presentes no set dublando ao vivo na hora da filmagem. Então não é uma questão de representação, você não simplesmente a dublagem. O mesmo personagem substituindo a voz, simplesmente. E aí, mas obviamente, quando você tem a questão do estrelismo, o que pode ganhar além da voz, né, o que pode agregar valor, obviamente, no caso do Raul Julián, era um expediente comum dele no teatro, essas imitações de tipos latino-americanos. Né? Então, queria que você comentasse um pouco isso, até porque eu fico pensando, por exemplo, nesse mesmo momento, era o mais comum os atores americanos fazerem as mais diferentes nacionalidades. Não era o J. Robinson, que era judeu do leste europeu, vai fazer sucesso como italo-americano, vai fazer o filme como japonês. O filme lá que ele faz realmente não tem nenhum pudor de maquiar e fazer um papel como oriental. Então isso era comum, e aí eu penso que talvez não era a mesma lógica, simplesmente vários atores de mais diferentes nacionalidades, mais diferentes etnias nos Estados Unidos vão fazer os mais distintos papéis, sem nenhum pudor. Não era a mesma lógica? Eu fico pensando um pouco isso, queria que você falasse um pouco sobre isso. Ok, é bom que eu não esqueço. Essas versões, elas tem muitas coisas estranhas, assim. Eu acho que a sua leitura é correta, assim, eu acho que dá pra gente pensar nesse sentido. Nesse filme, especificamente, essa questão do número do Julián, tem uma coisa do gênero musical mesmo, assim, também, né? E uma prática realmente de atores
não latinos, interpretando uma série de outros tipos, né? Que a gente sabe que você tem ali nesse momento do início do cinema sonoro. Mas aí eu acho que tem também essa questão forte da negociação com o público para onde essas versões eram pensadas, porque em momentos posteriores da história do cinema americano, ou mesmo anteriores, acho que Douglas Fairbanks tem um caso desse, você tem atores que não são latinos interpretando latinos também. Então, às vezes, e aí já um pouquinho mais pra frente, você dá uma bronzeada nesses atores, né? Coloca uma série de características físicas que são associadas à latinidade. E esse é um momento um pouco atípico nesse sentido, em que eles colocavam só atores realmente associados à latinidade. Não vou nem falar que todos eram latinos, porque você tinha Latin lovers no cinema silencioso, tipo o Ricardo Cortez, que era austríaco, mas assim, atores que dentro do marketing mesmo dos estúdios estavam associados a uma identidade étnica latina. E aí, claro, assim, tudo bem, o cara não precisa ser mexicano para interpretar um mexicano. Você tem essa variação, muitos atores espanhóis que vão interpretar latino-americanos, etc. Eu também problematizo essa bibliografia que fala sobre as versões no geral. Eu acho ela muito fraca, ela dá mais já conversei sobre isso com o Carlos Alberto uma vez, no geral ela dá mais dados para a gente conhecer um pouco o levantamento do que realmente dados de análise. Eu acho que é bem mais complexo do que a própria Lisa Hartnett, que é considerado o livro mais importante. Eu acho que em termos de análise ainda é uma bibliografia muito fraca, mas o que é colocado por esses autores é que era um problema mais de recepção, na verdade. E aí eu fico tentando pensar como é que era para esse público no início do cinema sonoro, que ainda não sabia o que era ouvir a voz, como se relacionar com essa voz, como é que era realmente para esse público latino-americano começar a ouvir esses sotaques tão diferentes, né? Então mesmo você começa a ter muitos atores espanhóis, às vezes mais atores espanhóis trabalhando nos filmes do que latino-americanos, mas aí você tem um cara que fala castelhano e um que é catalão. Então eu acho que tinha um estranhamento que é talvez desse período. E aí eu acho que é mais uma questão da recepção ter estranhado esse cara que não é colombiano, mas está interpretando um colombiano, do que um problema da prática da indústria nesse momento. Para a gente no Brasil isso não fazia nenhuma diferença, na verdade, né? A minha grande dificuldade, eu acho, em analisar esses filmes é um pouco isso também, porque eu não tenho tanto a dimensão dessa guerra de sotaques que era colocada na recepção. E aí eu uso na tese algumas vezes essa expressão dublês étnicos, sósias étnicos, porque no limite para Hollywood eu acho que era exatamente isso. Eram refilmados os mesmos roteiros, com o mesmo cenário. Você não mudava nenhum tipo de caracterização psicológica, ou social, ou cultural desses personagens. E das poucas versões que sobreviveram, para mim o caso mais esdrúxulo é o Estrelados, do Buster Keaton, porque os personagens principais são caipiras do Kansas, e aí quando você faz a versão em espanhol, eles continuam sendo caipiras do Kansas, mas que falam espanhol, tirando o Buster Keaton, que é o protagonista, que fala espanhol com um sotaque muito estranho. Então em termos culturais, assim como esses personagens são representados, você tem essa permanência assim, de uma caracterização que está associada a uma identidade hegemônica branca ali no cinema norte-americano, mas tem essas pequenas diferenças que entram nas versões, e aí varia muito. No Drácula, que é a versão mais famosa, aí você tem uma diferença muito grande, eu acho, em relação a como a latinidade é colocada, assim,
o Drácula não ser mais a grande ameaça do filme e a mulher latina ser a grande ameaça. Então você tem uma caracterização assim, de latinidade ali que é pesada, mas aí você pega esses outros filmes como as versões do Gordo e o Magro, ou o Estrelados, ou o Eram 13, que você não tem, em termos de caracterização dos personagens, grandes diferenças, mas você tem os detalhes, como esse número do Julián, que aí eu acho que faz toda a diferença para pensar como é que eles estavam negociando com esses públicos. Porque é isso, assim, o Julián está fazendo aqui o que ele fazia nos palcos na América do Sul. Isso não é pensado para o público brasileiro, porque na base de dados da Cinemateca Brasileira está indicado que esse filme não estreou aqui. Mas o Correio da Manhã anuncia um filme chamado A Meia-Noite, que as fontes secundárias colocam como título alternativo do Eram 13, que eu acho que na verdade não é esse. Assim, as fontes secundárias elas dão os títulos errados desses filmes. Mas esses detalhes, assim, eu acho que fazem a gente, me fazem ter que pensar numa chave para além da substituição do elenco ser só uma dublagem. Eles também estavam, eu acho, negociando alguns elementos culturais, dentro do que eles entendiam que era cultura local, que eram os costumes locais, que deixam mais, problematizam mais, deixam mais complexa como a gente precisa enxergar as versões. Mas, sem dúvida, eu acho que para eles no limite, substituir o Warner Oland pelo Manuel Arbora, praticamente uma questão de dublar mesmo, né? Então vocês vão ouvir em espanhol um cara que vai ser quase um sósia ali desse protagonista do filme inglês, e aí todos os problemas que se tem em relação ao estrelismo nessa recepção. Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta. Tenho que verificar melhor, mas eu diria que tenho quase certeza que não, que quando ele faz o filme, ele ainda não era contratado da Atlântida com exclusividade, porque o filme foi rodado em 48. E é bem o início da carreira da produção. Tanto que, logo depois que o filme é finalmente lançado no Brasil, se destaca muito o jovem astro, o jovem galã, de carreira muito recente. Isso em alguns textos publicitários ou não, é destacado. Eu acho que essa assinatura do contrato foi um pouco depois. Mas é uma coisa que tem que ser verificada. De qualquer maneira, um tema que está na tua pergunta também interessante para se verificar, mas que eu não achei nenhum documento, nada, é dessas relações entre a São Miguel e Severiano Ribeiro. Se houve alguma relação mais intensa no final dos anos 40, se houve um contrato entre a distribuidora e o circuito de exibição de Severiano Ribeiro, teria que ser verificado. Primeiro, vale a pena registrar, bem antes, lá no início dos anos 40, num texto do Renato de Alencar, o Severiano Ribeiro é acusado como grande inimigo do cinema argentino. O período de ouro mesmo do cinema argentino não é o final dos anos 40, é o início da década. E aí várias produtoras tentam, enfim, comercializar filmes no Brasil, inclusive São Miguel, mas não só, ainda mais intenso até a tentativa de comercialização. E aí o Renato de Alencar escreveu um texto que é muito interessante, até porque dá para ver diferenças de comercialização entre Brasil e Argentina, como operavam os distribuidores no Brasil e na Argentina. Tem diferenças, pesquisando sobre isso, é interessante. E aí ele fala, não, o grande inimigo do cinema argentino no Brasil é Severiano Ribeiro, que não deixa que os filmes sejam exibidos nos seus cinemas. O inimigo não é Renato de Alencar, é o Celestino Silveira. Desculpa. Gente, bom, um cumprimento para vocês, a revista maravilhosa. Pedro, até quando vai a tua pesquisa? Até quando a gente vai poder ter, é uma beleza, né, porque não sei, eu vou ignorar, é importantíssimo. Isabela, como é que você vai fazer um festival com esses filmes todos? Como é que a gente vê, né, esse manuscrito, essas coisas? Né? Eu sei que você não pode dar muito mapa da mina, nem um pouquinho só. Arthur, e qual é a sua hipótese para esses patriarcas tão bonzinhos aí, que eles representam os países, é isso, essa tua... Porque as megeras já eram megeras aqui e lá, né? É isso aí? Até quando o recorte temporal... Então eu acho que
justamente depois dessa viagem de pesquisa, eu achei muito material ali a ideia era ficar só no cinema silencioso, mas eu achei muito material também da transição do silencioso para o falado, e é uma época também muito decisiva nesse sentido. E também foi muito interessante reparar como toda essa estrutura internacional de uma coleta, de produção de informação e coleta, ela foi sendo montada aos poucos, ela não é imediata. Então, uma das coisas mais interessantes é ver a relação, a correspondência entre o consulado e o Departamento de Estado, e o consulado dizendo, olha, não estamos dando conta, a gente precisa de mais funcionários, a gente precisa de mais gente especializada, a gente precisa... porque tem os primeiros relatórios enviados, as respostas criticam, o Departamento de Estado critica os relatórios, fala, está muito insuficiente, esse trabalho preguiçoso. Você vai vendo como o trabalho é apurado. Então, na verdade, essa estrutura só está montada mesmo ali a partir dos anos 20, que curiosamente é também quando o Studio System, digamos assim, está também mais organizado e mais estruturado, né? Já passou aquela fase de transição entre o curta-metragem e o feature film, a longa-metragem, entre os modos de distribuição e exibição, entre o pequeno cinema e os palácios cinematográficos. Então, é essa coincidência. Então, a minha pesquisa vai se estender um pouco por isso, porque tem muita coisa interessante disso. Agora, também tem muita coisa interessante posterior a isso. Talvez vire um anexo e também um material que certamente vai ficar para ser desenvolvido depois. Eles não mandavam para o Motion Pictures, mandavam para o Departamento de Estado. Era uma relação intermediária em três. Eu tenho um caso, por exemplo, eu vou pegar um caso famoso que vai ser a ponte partida da minha apresentação da Sucinho. Famoso não, um caso que eu achei particularmente interessante foi uma carta de um cidadão americano que foi enviada para um senador americano reclamando dos filmes americanos que estariam sendo prejudiciais aos negócios dele no Brasil. Essa carta foi encaminhada para o Departamento de Estado, o Departamento de Estado encaminha para a Motion Picture Association of America, o Reis responde essa carta pessoalmente. Então, isso é um exemplo dessa triangulação, de como se dá esse sistema. E muitas vezes os relatórios produzidos pelas embaixadas chegam no Departamento de Estado, está lá com cópia para um trade. Vai para o exibidor, vai para aquele filme. Então, a cópia do trade. Então, essa é o circuito de informação que vai se formando para a informação circular. E com dados e análises muito profundas do mercado. Então, por isso que eu me obriguei a estender um pouco, e não vai ser só o período silencioso, vai ser também essa parte da transição, porque esse sistema só está consolidado de fato no começo dos anos 20. Está assim no cinema lá atrás, já imaginou? Ele está até ligado. Mas é muito complexo, isso aqui é legal também, só rapidinho. O muito interessante é que é uma coisa muito complexa, né? Por exemplo, toda essa fase também de produzir filmes, toda essa negociação, por exemplo, na América Latina, só o México foi um país que teve uma resposta muito firme a determinadas questões, porque o México realmente fez um boicote ao cinema americano, e esse boicote, que teve repercussão comercial, gerou uma resposta, né? E é muito complexo. E o Reis é uma figura, eu acho absolutamente fascinante no sentido de que como ele entendeu a complexidade do negócio, e, enfim, aí tem a tese inteira. Acho que a gente devia fazer um festival, Sheila. Vamos aproveitar que a gente está ali trabalhando em instituições que estão no mesmo guarda-chuva, vamos pensar esse festival. Mas quem se interessar, eu tenho todos esses filmes disponíveis em um link no Mega, e aí eu posso passar para vocês. A maioria está no YouTube, mas o do Buster Keaton, que é o mais difícil, e que eu sou apaixonada por essa adaptação do Buster Keaton, que eu acho a mais interessante. Esse está no YouTube, o 13 está no YouTube. O do Buster Keaton não, é o mais difícil, mas eu tenho ele nesse link do Mega, onde estão todas as versões, porque na minha tese chegou um momento em que eu
precisei diferenciar o que eram as versões, ou seja, filmes que tinham o original em inglês e aí uma adaptação em idioma espanhol, e o que vai começar a ser feito ali mais a partir de 1932, 33, que são os filmes originais falados em espanhol. Então eu só analisei versões. Tem alguns filmes originais disponíveis que eu não chego a analisar, tem alguns no YouTube também, mas as versões, todas as que sobreviveram, elas são tipo 6, assim, é muito pouco. Eu tenho todas organizadas no link no Mega, e aí quem quiser me escreve, eu tinha colocado meu e-mail, passo para vocês com todo prazer. Chico, eu acho que eu até lembrei da Flávia, vocês aí, eu acho que ela ia gostar dessa discussão. Mas no fundo, no filme, a representação, eu acho que tem uma diferença, na realidade, do casal mais jovem, ou seja, São Duarte, Guaraci, dos dois casais mais velhos. E dos casais mais velhos, é uma representação muito tradicionalista. Então, os homens como aqueles que arriscam mais, que saem mais, em busca do novo. E as mulheres sendo uma preservação do lar. Da tradição. E no filme vê isso com positividade. Eu exagerei, falando assim, dos Megelas, chegou a ser dos Megelas, foi uma comédia romântica, no final tudo se resolve. A Sara Nobre faz um papel que lembra muito o papel dela, uma mulher no palheiro, só que com diferenças sociais, porque a mulher no palheiro é uma mulher de classe média baixa. Aqui não, né? Classe média alta para rico. Mas a mãezona, esse estereótipo, a mãezona, que é a família unida, etc. E a Josefina Dias interpreta o mesmo tipo de papel em relação à Argentina. Né? Mas nesse sentido o filme é muito tradicionalista. O que é curioso é que, de fato, visto para o espectador de hoje, pelo menos para mim, as sequências que... o filme é muito ruim, né? É muito interessante ideologicamente, mas é muito ruim. Mas visto de hoje, as sequências que você ria ainda, realmente acompanha com graça, são as dos dois homens, dos dois velhos, porque uma vez no Rio de Janeiro, primeiro que o personagem do Darcy Casarré era ótimo no filme. É um ator desse tipo que tinha, é um desses atores de revista genial. Vou contar essa sequência para vocês, que impagável, logo no início do filme, o casal já se conheceu, está vindo para o Brasil, chega no Brasil primeiro, depois vai para Buenos Aires. Então os pais brasileiros vão pegar o filho no porto. Ele da casa está com binóculo, vê o filho e vai correndo, nos na balada. Só que do lado do filho está a Mercedes. Aí o filho abre os braços, aí o pai passa por ele, abraça a Mercedes, beija, em nome do povo brasileiro, de 40 milhões de brasileiros que amam a beleza, eu quero me cumprimentar. E aí caracteriza o personagem que ele é um tremendo mulherinho. E ele influenciou o argentino. Porque tem uma sequência que eu não contei para vocês, que tem um momento que eles está na época do carnaval, é o trendinho na época do carnaval. Então os maridos querem se livrar das mulheres o tempo todo, para poder paquerar. E aí tem uma sequência engraçadíssima, que eles conseguem finalmente esse novo desculpa para as mulheres, e aí conhecem duas mulheres jovens, né, e tal, e que dão bola para esses velhos, meio cacareco e tal. E aí o brasileiro, e aí as duas mulheres, uma é argentina e outra é brasileira. E aí o brasileiro fica com a argentina e vice-versa. Então o filme é cheio dessas situações. Mas de fato a representação do casal, é muito tradicionalista. E isso, no meio social. O Brasil não tem problemas sociais, praticamente não tem negros no filme. Agora isso cria um conflito que é interessante para analisar no artigo, com o cartaz argentino do filme, que tem motivos afro-brasileiros, misteriosa, salvaje, subjugante, uma real macumba, hein? Não tem macumba no filme, nenhuma. Agora eu atribuo a isso um sucesso de público que havia feito Mundo Estranho na Argentina. Foi um sucesso de público enorme na Argentina, e era um filme sobre índios selvagens na Amazônia brasileira, uma espécie de Tarzan. Eu atribuo isso. Por favor, eu vou pedir para você ser bem breve na pergunta e as respostas também, para a gente não invadir muito o tempo do intervalo. Para a Arthur, a pergunta sobre a questão da recepção crítica, que você não falou muito, eu já dúvida se tem hipótese para essa recepção mais fria assim, do filme.
porque a gente sabe que as chanchadas não eram muito bem recebidas pela crítica e tal. E se você acha que é por conta disso, e também na Argentina em si, você chegou a ler alguma crítica sobre isso na Argentina, se eles recebiam bem as chanchadas brasileiras ou não, só para eu um pouco mais. Por onde, né? Eu fiz um levantamento na Argentina de todas as estreias de filmes brasileiros na Argentina de 30 até 55. No fundo, estrearam pouquíssimos filmes brasileiros nesse período, comercialmente, eu digo. Só estrearam 6 filmes brasileiros, só um foi chanchado. Foi recebido com certa frieza. Até não foi tão mal de público, mas com certa frieza. E é uma chanchada que, inclusive, não é uma chanchada que a gente considera importante. Uma chanchada que na Argentina se chamou Canta Brasil, que podia ser qualquer filme brasileiro. O Segura Esta Mulher, do Adson Macedo. Tá? Em relação à crítica desse filme, não vai dar para falar, tá? Eu levantei sim, de muita coisa. Em geral, de fato, o filme, se a gente for fazer uma análise crítica mais dura do filme, ele não se segura muito, assim, é muito frouxo, as piadas muitas vezes não funcionam, as situações são muito óbvias, isso visto enquanto construção dramática, né? E aí a crítica cai em cima disso, que o filme tem certas qualidades técnicas, que ele tem mesmo, mas, por exemplo, o Carnaval é muito mal filmado. Muito. Quase todo mundo concorda com isso, só o Carlos Ortiz acha que o Carnaval é filmado. Não sei de onde ele tira isso. Até os argentinos percebem que o Carnaval é mal filmado. A situação que eu mais explorei aqui, dramática, por isso que eu digo que o filme é um filme manifesto. Em termos ideológicos, é muito interessante essa cena ser tão longa, mas em termos dramáticos, arrasta o filme. Porque o filme para muitas vezes para fazer esses discursos ideológicos. E isso, talvez do ponto de vista estético, de uma fruição de um espectador ou de um crítico mais ligado a uma questão estética, torna o filme até enfadonho. Né? Eu penso que isso contribuiu para que o filme não fosse tão bem avaliado pela crítica. Posso? Eu chamei, mas ela estava na frente. Tá. Eu peço para que você seja bem breve, por favor. Eu gostaria só para perguntar ao Pedro, aproveitando aí, que um dado que eu queria saber se tem isso, é a tiragem, né, da revista e como que você vê também com a experiência da Filme B, dessas trades a partir daí, né, e a abrangência global, mercadológica, territorial aí, como que isso estava aqui no Brasil, a tiragem que era feita em países como o nosso, em comparação ao mercado americano. Pois é, isso a gente não tem muita informação sobre... A única informação que tem sobre a circulação da revista é da própria revista. E, enfim, pode ser que é um pouco... A gente não tem como... Agora, eu acho que a revista tem um alcance imenso pela quantidade de anúncios. É imenso. A revista é enorme. E tem muito anúncio justamente de distribuição. E aí é bem interessante que, por exemplo, você pode ver como nos primeiros anos o comércio de filmes ainda tem um perfil totalmente, né, eu digo, vários filmes, por exemplo, que aparecem repetidamente em anúncios de companhias diferentes, enfim, como ele vai se organizando até, você consegue ver isso. E agora, a Cine Mundial, ela mudou de perfil a partir dos anos 20, ela passou a ser uma revista mais aberta. E aí você só vai ter um acompanhamento da circulação dela, e ela vai anunciar isso, quando ela vira uma revista mais voltada para o público final, digamos assim, uma revista de cinema mais comum, digamos, voltada para o público final. E aí até separei os números. Aqui, que era uma questão que é importante, claro. Então, por exemplo, em 1920 ela salta de 11.500 exemplares circulando em fevereiro para 15.800 em junho. E nos primeiros anos, pelo menos do que eles divulgam, é entre 5 e 10 mil, vai variando. Do começo, entre 16 e 1920. Ela era mensal, Pedro. Ela era mensal. E tem essa questão de só ter a oferição da própria revista, mas os anúncios são muito impressionantes. Eu acho que a quantidade de anúncios dá uma dimensão de
que havia, sim, e aí de correspondência também, né? Tem muita demonstração de correspondência muito extensa, então isso dá uma dimensão de que realmente a Cine Mundial foi uma revista importante nesse sentido. Muito obrigada. Desculpa, senão a gente vai invadir muito. Eles estão por aqui, olha, pergunta para eles estão disponíveis. Muito obrigada mesmo, excelente. A gente faz um intervalo agora.